Isso aqui, esse quadradão aqui, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas. Inclusive tem muita gente que não foi aluno meu, né? Esse quadradão aqui eu vou chamar CO. Aqui dentro eu vou desenhar uma bolinha e um outro quadrado, no meio, 8 partes, por fim, no meio de novo, 16 partes. Isso aqui é o nosso Sol. Esse aqui é chamado pelos ET de Ors Raú. Esse som Raú, Raú quer dizer aqueles que acompanham a corte de Ors, o Sol. Portanto, Ors Raú é sistema solar. Esse campo grande aqui é toda a área de influência do Sol ou do sistema solar. É chamado CO. Olha como parece com a palavra céu, né? Esse é o Sol. Isso aqui são os 16 planetas, segundo os ETs, que existem no sistema solar. 16. Olha o nome, vamos botar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Esse primeiro é desconhecido da ciência, chama-se Missal. Ele orbita dentro da parte interna da camada crioplasmática do Sol. A gente não vai estudar isso aqui agora, porque o Sol não é o jeito que é. Ele é um planetão aqui no meio, com uma camada imensa bioplástica aqui, e que é fria, não é quente. Tanto é que tem satélite americano que já atravessou e não aconteceu nada. Até hoje os cientistas não sabem. Olha aí o que é, olha um exemplo prático de o Sol não é assim, então não poderia acontecer. Mas os caras ficaram com um pepino teórico para resolver, porque um fato que era esperado de um jeito não aconteceu. Então um satélite feito de alumínio, madeira, papel, porque satélites desses aí, gente, é feito de tudo que é porcaria que vocês imaginam. Plástico, madeira balsa, modelo, até isso eles usam. Pois bem, esse troço estava bip, e de repente parou, cientistas. Entrou em contato com as 500 mil graus de temperatura do seu solar. Depois de um tempo ele bip de novo, ele vazou o Sol e saiu do outro lado, numa boa. Quer dizer, quem tem uns milhões de temperaturas, as loucuras que o Sol tem? Nada disso. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eles têm que consultar a bíbliazinha esotérica lá, que fala lá: temperatura média do Sol 36, diâmetro aparente é o diâmetro externo. Aqui dentro tem um planetão, mas então há um céu aqui dentro, né? Então aqui dentro é que orbita um planetinha retrógrado, que tem uma órbita muito louca, que volta para a posição normal a cada 11 anos, em que ele inverte a polaridade magnética do Sol, que causa os problemas de clima e transmissão de alta tensão e de rádio e televisão aqui na Terra. Desconhecido da ciência. A ciência um dia sabe dele. Missal. Depois vem Mercúrio, né? Vênus. Aqui, a casa 4, a casa da Terra, é chamado Casa de Pharma, que era o antigo planeta que existia aqui, onde hoje está a Terra. Depois vem Marte. Depois de Marte, agora nós temos os asteroides, né? Antigamente aqui existia um planeta chamado Darmon. Para essa órbita aqui, órbita 6, está chegando um planeta que vai substituir aqui. Vamos desenhar ele aqui, é o Dóton. Depois vem Júpiter, né? Aliás, perdão, 7, 8, 9, vem Júpiter aqui na casa 10. Júpiter. Porque aqui tem 3 planetinhas que não orbitam o Sol diretamente, eles orbitam Júpiter. Então eles são como que satélites de Júpiter, mas espiritualmente são planetas. Io, Ganimedes e Europa. Quando Júpiter chegou,
pegou esses 3 pequenos planetas e fez dele luas, né? Então hoje eles orbitam Júpiter, embora não sejam satélites. Espiritualmente, né? Deixa eu aproveitar essa Bora. Esses planetas que você está falando, inclusive Júpiter, e até esse planeta que tem dentro do Sol, eles têm habitantes também extraterrestres? Tem. No mundo hiperfísico, todo o sistema solar, inclusive, é habitado. E alguns deles têm chamado afloramentos físicos. Alguns deles têm pequenas populações físicas. Esse calor aparente do Sol, não existe calor, bem. Você sabe quando você está voando num jato comercial a 10 mil metros de altura, sabe qual é a temperatura de fora? 50 negativo. Quando você sai no espaço, é frio. O calor, o Sol não manda luz. Aliás, quando você sai da camada, da delicadíssima camada atmosférica, isso é tudo escuro. Então por que a Terra tem luz? A energia que vem do Sol, ao encontrar a atmosfera, que se ilumina a atmosfera. Mas não vem no espectro luminoso. Dá a impressão que é uma bola de fogo. Se você está fora, você vê como se fosse uma lua cheia, né? Você está fora da atmosfera. Você já viu foto do Sol fora da atmosfera? Ele parece uma lua amarela grande, imensa. Né? Agora aqui é que a gente vê como uma estrela, porque a lente da atmosfera é que nos dá esse brilho. Né? Na verdade o Sol não tem isso. Ele manda para a Terra energia. Ao chegar na Terra, é que ela, ao em contato com a atmosfera e com a energética da Terra, cai no espectro luminoso. A energia cai, vibração e entra no espectro luminoso. Por isso que a gente vê a atmosfera iluminada. Mas você pega esse Sol agora, se você sair aí fora da atmosfera, você vai ver tudo escuro daí para diante. Entende isso? Senão o universo fica tudo claro, né? E não é totalmente escuro, apesar da quantidade de estrelas. Tá bom? E Gonzaga, e o Júpiter aí, algumas correntes dizem que ele já tem uma energia muito avançada que está para se tornar um Sol. Tem algum... A coisa é o seguinte, o Zé T diz que ele já foi inclusive um Sol, né? O problema é que na cosmogonia extraterrestre as coisas não se dão dessa maneira. Se você pegar um planeta suficientemente grande, se ele for habitado por uma entidade, que nós chamamos de Sol, ele se torna um Sol, isto é, ele gera em torno de si essa grande camada bioplástica, que na verdade denuncia a presença dessa entidade. Se essa entidade vai embora, esse corpo celeste volta a ser um planeta. Isso aí nós teríamos que estudar a origem do sistema solar, das estrelas, que estava o reino dos corpos celestes. Não temos tempo para isso aqui. Né? Todo planeta são aglomerados de trídeos. Isso aí não dá para a gente estudar agora. Vamos aqui para a nossa geografia de segundo grau. Júpiter aqui. Júpiter já foi Sol, sim, numa subconstelação chamada Joana, Pleiadiana, né? Dentre as milhões e milhões de estrelas que tem a constelação das Pleiades. Ele era de lá. Ligado a um planeta chamado Barça, do subaglomerado estelar chamado Joana, das Pleiades. Um dia ele entrou no sistema solar e fez aqui a maior desordem, capturando 3 planetas, tá? Júpiter, depois vem Saturno, né? Urano, depois vem aqui vem Titã, é uma lua de Urano, que também não é lua. Depois vem Urano, Netuno, Plutão, que não é Plutão, na verdade o planeta é Caronte, porque Plutão não é um planeta. O satélite dele é que é. A nossa astronomia considera invertido, né? E aqui, Caon, que quer dizer todo de ouro, ou dourado. Caon. É o menor planeta. Eu já ouvi falar que a ciência já sabe da existência do transplutoniano. Né? Daqui a pouco está nos livros escolares também. Né? Só que o sistema solar vai muito mais além. Tem muita caqueira girando em volta dele, menos importante, mas toda a área de influência. CO quer dizer domínios. Essa área aqui restrita do Sol, né, tem um outro nome. Mas o mais importante nós considerar é o seguinte, gente. Aqui embaixo, ó, alguém pode trazer uma água para mim? Aqui eu vou desenhar aquele Sol lá de novo. Nossa. E olha, eu vou desenhar aqui uma coisa que a gente vai relacionar lá depois. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Obrigado. Independentemente desses planetas que eu desenhei para vocês aqui, todo Sol, isto é, toda entidade da categoria de estrela, ela forma em torno de si 13 campos de força. 13 campos de força. O primeiro campo de força é um campo crioplasmático que protege, é a casa da entidade, né, que habita aqui. É o tamanho aparente do Sol. Tá? Esse é o 13º campo de força. Tá? Esses outros campos de força aqui, não vou dizer o nome extraterrestre, que é muito complicado, a gente chama de casas vitais. Casas vitais. Se existir um planeta dentro de uma casa vital, esse planeta gera sua própria humanidade e evolui dentro do sistema. Tá? Se um planeta está no meio ou fora, mesmo sendo o planeta, aquela humanidade não se desenvolve. Tá? Então, são casas ativadoras da vida humana, porque a vida humana só aflora nos planetas. Depois os humanos abandonam os planetas como passarinhos abandonam ninhos. Planetas são apenas um recurso para a manifestação da criatura humana, que é a última criatura que aparece num universo qualquer. Só nos últimos graus de maturação do universo é que a criatura humana aparece. É a mais completa, a mais complexa de todas as criaturas existentes. De todas as formas de manifestação da una consciência. Pois bem, gente, olha, Missal está girando aqui dentro. Portanto, ele não tem humanidade própria. Tem seres lá hiperfísicos que mandam lá por Missal, mas não é o caso. Aliás, tem gente morando até na superfície do Sol, né? 36 graus centígrados é a temperatura de superfície no Sol. E ele é todo cinza, esburacado, que nem a nossa Lua. Bem parecido. Cheio de mica. E ouve-se barulhos estranhos lá. Tem muito médios de transporte, gente, que vai nesses lugares. Até na Umbanda tem médio de transporte que já foi no Sol. E todo mundo lê aquilo como se fosse invenção. Invenção coisa nenhuma, é daquele jeito mesmo. Bom, então veja. Quais são os planetas que estão nas casas? Vamos lá. O Missal não está. Mercúrio também não está. A terceira casa é Vênus está. Vênus está em cima da primeira casa. Então Vênus está aqui. Marte. Vênus tem espiritualmente é o mais evoluído dos planetas do sistema solar. O planeta mais evoluído não é Vênus, mas a humanidade mais evoluída do sistema solar é Venusina. Eles praticamente não tem mais ninguém na matéria. Todo mundo hiperfísico. Né? É a casa de Lilian, né? Maria é Venusina, com a sua contraparte, o Melquisedeque. Eu nem sei escrever. Vamos botar assim mesmo. Melquisedeque. Depois a gente dá os nomes deles, se vocês quiserem. Mercúrio, Missal, Mercúrio, Vênus, portanto está em cima de uma casa, Vênus. Depois vem a Terra, Farma. Pois bem, olha que situação, gente. Aqui existia um planeta chamado Farma. Quando o planeta Darmon, da casa 6, ele estava numa órbita aqui, nessa aqui, por exemplo, explodiu, ele arrancou fora o planeta Farma da casa 2. Eu estou fazendo aqui eu vou ter que resumir isso aqui para vocês, senão a gente vai ter que colocar os planetas nas casas todas e vai dar maior trabalho fazer isso agora e não vem ao caso. O que eu quero dizer para vocês basicamente é o seguinte: existe no sistema solar, como qualquer sistema solar, 12 casas vibratórias que sustentam vida. No sistema solar, como são 16 planetas, vocês podem concluir facilmente, né, que tem 4 sobrando, né? Quer dizer, tem 4 planetas que não estão se beneficiando de uma dessas casas. Aliás, na verdade tem mais casas aqui. Por quê? Júpiter, entendeu? Júpiter e os seus planetinhas, os seus satélites
aqui, todos eles estão numa casa única, né? Então, girando em volta deles, todos se beneficiam da mesma casa energética. Então, se nós tivéssemos um planeta em cima de cada uma dessas, nós teríamos evolução humana em todos os mundos. Mas não há essa coincidência no caso do sistema solar. Bom, gente, por que eu estou dizendo isso? É extremamente importante para uma estrela, do ponto de vista de criatura, que ela tenha o maior número possível de casas vitais ocupadas. A evolução desse sistema de consciência, isso aqui entendido como uma criatura só, depende dela operar todos os seus níveis vibratórios. Alguém fez a ligação já? Eu não fiz o espectro de uma pessoa, agora estou fazendo um sistema. É a mesma coisa. A mesma coisa. Se uma linha dessa daqui não tem planeta, esse sistema solar, por exemplo, não está sabendo trabalhar a faixa do desapego. É a mesma coisa, vocês podem fazer essas correlações. Então, quando você diz que o planeta Terra é um planeta de expiação numa determinada faixa vibratória, significa que ele está trabalhando em nível de evolução do sistema solar uma determinada energia. Aqui tem que existir um planeta evoluindo. E o que aconteceu no passado é que essa órbita ficou vazia. O planeta Pharma, que eu escrevi o Pharma. Aqui. O planeta Pharma, por conta da explosão do outro lado da Amon, na outra órbita lá, ele foi arrancado, levado com a humanidade dele inteirinho. Ficou uma órbita vazia. O sistema solar, o Sol, olhou para o seu grande CO, olhou para o seu sistema todo e falou: meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito de trabalhar esse aspecto da minha energia, não pode ficar à toa, tem que equilibrar. Você vê que gente que não é coisa bem e mal. Por que Pharma saiu? Porque Pharma não estava de alguma forma cumprindo aquele programa evolutivo. Ele não se adaptava mais ali. Por isso houve um terrível acidente e o retirou. Você pode ver isso como uma coisa má, como pode dizer como um rearranjo, né, do sistema para que ele encontrasse uma situação mais equilibrada para ele. Tudo na vida é assim. Se uma coisa está ruim, está num nível vibratório baixo, baixa velocidade evolutiva e tem potencial para ir mais longe, algum desarranjo acontece para que uma nova ordem se estabeleça. Assim nós somos também. Lembra o exemplo que eu fiz no campo pessoal. Quando alguma coisa interna está atrapalhando a evolução da criatura, vai lá a entidade e puxa o tapete. Puxa o tapete para o sujeito se transformar e recolocar-se num outro patamar vibratório, senão as potencialidades ficam barradas por um artifício, que é uma estrutura de crença, é um valor, é um padrão vibratório. O sistema solar inteirinho, a gente está navegando a uma velocidade incrível, com a galáxia também a uma velocidade incrível. Eles vão entrar em campos vibratórios muito mais potentes agora. Se o Sol, com toda a sua corte de planetas, não desenvolver todo o seu espectro de luz, o que acontece? O sistema solar pode se desarranjar. Então, o trabalho que cada um de nós faz em torno de si mesmo beneficia o sistema evolutivo inteirinho do sistema solar. Porque cada indivíduo que cresce nessa órbita aqui, ele emite o seu padrão vibratório, ajudando toda a comunidade a dar aquele salto vibratório. Cada avanço do indivíduo beneficia todos os indivíduos. Alarga o espectro de energia para as pessoas avançarem. Vim de exemplo que eu sempre conto porque é um exemplo do nosso tempo. A batalha que as mulheres fizeram para transformar toda a mentalidade nesses últimos 30 anos beneficiou o planeta inteirinho. Quem começou levou na cabeça. Depois foram 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres. Hoje, a comunidade feminina do mundo inteiro está trabalhando para resolver problemas ainda muito graves que existem no mundo em relação à questão do feminino. Mas já é uma força colossal para resolver um problema grande, que ficou por fim, que é toda a questão feminina na região muçulmana, no mundo árabe, etc, etc. Que é uma coisa extremamente grave, como em algumas regiões da África também. A primeira foi pioneira e queimou o pavio.
As outras todas, sabe, de alguma forma foram arrastadas por aquele exemplo. Assim é tudo. Tudo é assim. Todos os sistemas, sejam macro, micro, funcionam da mesma forma. O sistema solar estava com sérios danos, gente. Preste bem atenção para a correlação que eu vou fazer com a questão da vida e da morte na segunda parte do nosso papo. Isso aqui, Farman trata a faixa vibratória que nós, na criatura humana, chamamos de... Eu não vou escrever aqui, porque senão o Braz lá não me atinge. Dá para pegar sim, pode escrever. Vou botar aqui. Desapego. Claro, entidade espiritual comunicando esse fato. Vocês, caros amados irmãos, estão em um planeta expiatório para aprender sobre o desapego. Extraterrestre comunicando ao mesmo tempo. E aí eles iam usar um nome super complicado, ninguém ia saber o que era. Para dizer o que é casa vital, ele ia dizer assim, faixa vibratória 356 alfa, sendo processada numa velocidade inferior ao desejado. Botaram um monte de gente para trabalhar a energia do desapego, porque a palavra desapego é uma faixa vibratória, não é um valor moral. Por isso é que eles não trabalham com valores morais. Compreende isso? Eles trabalham faixas vibratórias. Ele pode chegar para falar e dizer assim, olha, você precisa trabalhar melhor o seu vermelho, você precisa trabalhar melhor o seu verde, você precisa trabalhar melhor o seu vermelho também, você precisa trabalhar também melhor o seu vermelho. Eu não vou tentar ninguém aqui. E assim vai. Ou seja, as pessoas têm faixas do seu espectro que estão precisando ser trabalhadas. Essas faixas, como elas tiveram que ser traduzidas pelas religiões para o entendimento comum do povo, eles deram nomes correspondentes aos valores vibratórios daquelas frequências. Então, quando você fala ódio, extraterrestre não fala em ódio. Extraterrestre fala numa faixa vibratória, que nós denominamos de ódio. Tratar daquela energia, o ódio não tem como existir. Vocês compreendem o que eu estou falando? Eles não dão nomes ligados ao mundo dos sentimentos e das emoções, dos valores morais ou éticos. Eles trabalham vibração. Se uma pessoa está com uma questão, por exemplo, no campo material, ele vira para você e diz assim, ó meu filho, trabalhe melhor sua laranja. Entende? É aí que está o negócio. Ah, você tem uma coisa com culpa, trabalhe melhor tal tonalidade do verde. Porque essas cores correspondem às faixas vibratórias que recebem esses nomes aqui. Por isso que extraterrestre não trabalha esses valores que a gente trabalha, por exemplo, no campo das religiões ou da espiritualidade não esotérica. Bom, muito bem. Então, de acordo com o Espiritismo, nós estamos num planeta de expiação para trabalhar desapego. Isso é uma faixa vibratória que vibra aqui, no espectro solar. Nós estamos nessa órbita, que é a órbita de Farman, viemos para cá, portanto, estamos sujeitos a um programa evolutivo fortemente comprometido em trabalhar a energia do desapego. A maior aprovação que nós todos vamos passar nesse processo de transição, que é o fim do conserto que o projeto Terra está passando, a maior questão será o desapego. O desapego em relação a pessoas, o desapego em relação a bens materiais, o desapego em relação ao conceito de segurança, desapego em relação às religiões e tudo mais. Nós vamos ter que desapegar completamente, senão a gente dança. Porque quanto maior a nossa vinculação de apego a todas essas estruturas que nós acreditamos, a nossa segurança, nós estamos o quê? Nos prendendo ao padrão vibratório antigo. Agora, desde o dia de agosto, acho que desde agosto de 1999, o Sol começou a receber um pulso galáctico que reordena todas essas linhas aqui. Imagine que isso aqui é um lago sereno com essas ondinhas. Está caindo um pingo grande de novo aqui. Põe, as ondinhas vão se ajeitar inteirinha novamente. Então, vão ser revitalizadas com um padrão vibratório mais... Se um planeta, por uma questão de inadequação, perde essa onda que empurra ele,
ele fica numa faixa que não tem vitalidade evolutiva. Fica entre ondas. Que nem o cara que da prancha, ele vai, começa a remar lá, que nem um gato, para pegar uma nova onda. O planeta só vai se conseguir manter na crista da onda se cada um trabalha em relação à sua própria onda. Para continuar vinculado ao sistema e para continuar ajudando a Terra a empurrar-se nessa transformação que desde agosto de 99, que foi aquela época do eclipse, de acordo com o calendário Maia, está havendo uma readequação vibratória de todas as casas vitais, que vai influenciar todo o sistema solar, principalmente aqueles planetas que estão exatamente em cima de casas vitais. A Terra é um, e nós estamos trabalhando, volto a dizer, desapego, desapuração. Esse acidente que aconteceu ali com o Darko? Com o Pharma? Não, com o Darko, quando ele explodiu. Sim, esse é o acidente que fez com que a gente perdesse a conexão? Não foi. Não foi. Esse acidente aconteceu antes da Terra vir para o sistema solar. Ele esvaziou a órbita de Pharma. Então o Sol ficou sem poder tratar o espectro de energia que corresponde ao desapego na criatura humana. Todo planeta que entrar aqui vai ter que trabalhar desapego. Tá. Compreende esse negócio? Veja, o que está acontecendo na Terra agora e o trabalho que nós vamos fazer, o grande teste ao qual nós vamos ser submetidos nessa transição e que altera tudo o que vai acontecer no pós-mortem agora, decorre essencialmente disso daqui. Veja, é um sistema muito mais amplo que está envolvido. Não é apenas um probleminha terrestre que morre e vai para o astral e não sei o que, não. Eu dei para vocês uma base de entendimento incrivelmente ampla para vocês compreenderem o fenômeno da morte a partir de agora. Um outro nível de colocação. Periodicamente, a cada 5.000 e tantos anos, a galáxia respira, né? Ela manda uma onda de energia que reordena todo o programa evolutivo da galáxia inteira. Veja, um sistema, como uma pessoa evolui quando ela realiza todas as suas faixas vibratórias. Tem sistema solar, Babi, que está capenga evolutivamente porque não tem um planeta numa ordem. Quer ver? Agora vamos pegar isso por exemplo, na ordem relativa a relacionamento, num sistema desse. Uma estrela começa a ter problema de relacionamento galáctico, é a mesma coisa. Não se dá com ninguém, não tem constelação nenhuma. Estou brincando, mas olha, se não há um planeta trabalhando nessa faixa de energia correspondente a relacionamento, assim como uma pessoa tem problemas, o sistema solar dele também tem problemas. Então não tem assim uma faixa vibratória que tenha mais ou menos importância do que a outra. Assim. Não. Por isso aquele espectro que eu fiz no começo. Você trata, aqui pertinho do Sol, você trata medo. Aqui lá longe, você trata raiva. Só que o povo que vive aqui nesse último lugar, já resolveu a raiva faz tempo. Já processou a raiva para o sistema solar inteiro. Ele já abriu o campo para nós resolvermos em letra. Isto é, carregado por eles. Aqui vive um dos mais sutis seres que existe, é o planetinha Caó, esse aqui, ó. Caó quer dizer aquele que é todo de ouro, ou dourado. Ele habita apenas seres hiperfísicos que vieram para o sistema solar para tratar a faixa vibratória relativa à raiva, que é a casa tratada pela casa 2. Essas faixas do meio são aquelas que vão elevar realmente o sistema solar para níveis mais elaborados ainda. É a faixa vamos dizer assim, dos aspectos cosmogônicos, né? Seria o próprio entendimento do sistema solar. A gente pode colocar uma humanidade que salta de uma condição de vida puramente local e começa a entender o cosmos. Imagina o que significa para um sistema solar isso também, né? Ele passa também a poder ter uma interligação, um relacionamento cósmico muito mais amplo do que tem hoje como sistema solar. Nós estamos entrando numa região de alto padrão vibratório.
Os seres que vão visitar o sistema solar são elevadíssimos, já começam a chegar agora. Seres de níveis como Ililuz, por exemplo, são criaturas extraordinárias que já tem no sistema solar, mas Ililuz muito avançados estão chegando no sistema solar. Eles formam aglomerados de consciência que parecem uma nave, e não é uma nave, são eles mesmos, como se fossem naves vivas. Essas criaturas já começam a visitar o sistema solar. Por quê? Porque os saltos vibratórios de todo o sistema já estão permitindo o acesso deles. Nem vou falar aqui de como é que eles navegam, porque tudo isso é interrelacionagem, não dá tempo. Tá? E Dalton vai ocupar algumas das Exatamente. O planeta Darmon não se destruiu, então o sistema solar está com um buraco na órbita de Darmon. Só tem pedra girando lá, depois de Marte, vocês sabem disso, asteroides. Ali, o sistema solar está capenga. Alguém sabe o que aquela órbita trata? Quem conhece a história do planeta destruído, Darmon, vocês sabem por que eles foram destruídos? Eles foram destruídos porque construíram uma civilização radicalmente yang, destruíram totalmente a natureza, fizeram asepsia planetária porque não queriam conviver com o reino vegetal nem animal. Mania de perfeição radical e absoluta. O planeta deles era um verdadeiro hospital, era um laboratório. Mulheres não existiam a não ser prefeito de laboratório. Que faixa de energia, por que o planeta explodiu? Ele não estava trabalhando direito, né? O que essa faixa trata? O que vocês acham que Darmon foi retirado? O planeta que vai entrar no lugar vai entrar com o quê? Qual é a energia que vai ser tratada aqui? Gente, eu falei tudo. Exatamente. Não no sentido mais geral, mas no sentido mais particular, no sentido do relacionamento com outros. Eles não admitiam o feminino, não admitiam o reino vegetal, não admitiam o reino animal, não convivem com outros, com os diferentes. Então, é a faixa vibratória no sistema solar que nos isola de outros povos. No dia que for tratada aquela faixa vibratória, o sistema solar começa a interagir e admitir outras dimensões de realidade que hoje não tem estrutura para admitir. Cada faixa trata um aspecto, não só para aquela faixa, mas para todo mundo. Abre para todo mundo. Se nós estamos trabalhando desapego, nós estamos trabalhando desapego que vai favorecer jupiterianos, marcianos e não sei quem mais. Compreende? Vale para o sistema todo. Que nem o espectro de uma criatura. Ao tratar uma vibração, você trata o teu espectro inteiro. Vênus é do amor no outro sentido. O mesmo da astrologia, gente. Vocês não estão percebendo a relação? É só você pegar os regentes planetários que batem muito próximo. Entendeu? Eles tratam o amor no campo afetivo, no campo do amor mesmo. O homem, amor homem e mulher. Amor polarizado. Você está falando em astrologia, eu gosto muito. Já que você está falando em astrologia, por exemplo, quando você vê no teu mapa, você é regido pelo planeta tal e tal, quer dizer que isso interfere até na sua missão. Isso não interfere, isso é o espectro que você está tratando. Se você quer saber qual é a sua tribo no planeta, por exemplo, se eu não sou libriano que nasci em outubro. Eu nasci em outubro porque eu sou libriano. Certo? Porque esse é o espectro que eu tenho que tratar. Então, eu quero saber qual é o meu time. É todo mundo que está tratando esse tipo de energia. A somatória geral de todo mundo que vive e evolui na humanidade na Terra é uma somatória que está tratando em todas as casas a questão do desapego. Porque, gente, desapego você trata em relação à matéria, desapego no amor, desapego, enfim, todos os outros espectros. Cada espectro intervém em todos os demais. Compreendido isso? Bom, agora, vamos ver o lado técnico dessa coisa. Bom, olha só. Os aspectos técnicos disso aqui. O sistema solar, portanto, tem um grande complicador que chama-se Júpiter, porque na mesma casa, né, tem 3 planetas trabalhando essa mesma energia aqui. Né, essa mesma energia. Essa aqui é a energia do, vamos dizer assim, eu chamaria do respeito à individualidade. Respeito aos outros, porque ele é um invasor. Ele está tratando justamente isso. Como nós somos invadidos, né, na nossa vida, e até mesmo por velhos conceitos, é uma coisa complicada de entender agora, não vem ao caso, mas eles tratam isso. Então, nós temos um problema sério na casa 10, né,
nós temos um problema, a nossa própria casa, Pharma, né? Nós temos a questão na casa 6, que é Darmon, porque a Terra tem 5 tipos de alma. Eu diria até 6, vou botar mais um aqui. De almas, ou origens. E aí é que complica o negócio para danar. Aqui na Terra nós temos um povo de sírios, chamado Simaós. É uma situação. Mas esse povo aqui veio com a Terra. Então a Terra veio para cá. Depois, mais, um povo que veio de uma outra galáxia, a galáxia de Andrômeda, chamado Omaras. É outra situação. São 11 grupos especiais de almas só aqui dentro. Mais outro grupo de almas, que é o pessoal de Darmon, o planeta que se destruiu, que vieram evoluir aqui na Terra. 3 já, né? O quarto grupo e o quinto grupo, eu diria que são grupos especiais que não estão diretamente vinculados ao programa evolutivo da Terra. São pessoas de fora que estão ajudando aqui, extraterrestres, que tem grande quantidade na Terra, fazendo estágio. Eles não têm um programa evolutivo vinculado ao nosso Sol. E outro são os chamados Gilis, Demudo, G-L-L-I-S. Gilis, que são todos os povos amarelos. É um programa evolutivo meio à parte, tá? É um tipo de almas, né? Então aqui são problemáticas de alma completamente diferentes. A morte, para cada um desses tipos de alma, foi de um jeito, está sendo e vai mudar completamente. Daqui para diante, todos os tipos vão se submeter ao mesmo programa pós-morte. Não é por aí.